A maconha tem, em pessoas predispostas geneticamente, a possibilidade de levar a pessoa a sintomas psicóticos. Isso quer dizer que quando alguém usa maconha, ela precisa saber, ela está jogando roleta russa. Ah, mas um monte de colega meu utilizou e não teve sintoma psicótico. É óbvio, porque não é um monte de gente que tem predisposição genética. Mas se você tiver predisposição genética, pode abrir o quadro de psicose. O que é cannabis? O que é maconha, de maneira geral? Primeiro, maconha não é tudo igual. Você tem maconha prensada, você tem de flor, etc, né? Mas, dentro da maconha, você tem mais ou menos 4.000 substâncias lá dentro. Sendo que as substâncias mais importantes ali são canabidióis e THC. E o canabidiol é que está sendo isolado e utilizado como medicamento em algumas condições, como epilepsia refratária, que é um uso do canabidiol, que é substância isolada, não é maconha, é substância isolada que pode ser utilizada para condições específicas como a epilepsia refratária. O problema é que o THC que existe na maconha, essa substância, causa no transtorno bipolar um aumento de risco e maior recorrência de episódios de hipomania ou mania. Tem um estudo, uma meta-análise, que inclusive eu já fiz post sobre isso, já coloquei no Instagram essa meta-análise, que mostrou claramente pessoas que utilizam maconha têm muito mais episódios de hipomania e mania ao longo da vida se elas têm transtorno bipolar. Mesmo sob tratamento? Mesmo sob tratamento, com certeza. Pensa que é uma luta. O remédio não consegue segurar a droga. Não existe isso. É como uma luta, é como um cabo de guerra. O remédio está tentando segurar o episódio de mania. Se a pessoa usa maconha, devido ao THC que está lá dentro, ela vai ter muito mais episódios de hipomania e mania, que são essas fases de ativação que aumenta glutamato, aumenta dopamina e são as principais fases responsáveis por causar neurotoxicidade no cérebro. Mas isso de maneira aguda ou de maneira... Quando você uso pode reverberar por meses de instabilidade? Com certeza. Certo. Você pode reverberar por muitos e muitos tempos, inclusive depende da sensibilidade de cada pessoa, isso é algo que a gente precisa entender. Então, um primeiro fator da maconha é que ela leva a mais risco de episódios de hipomania e mania. Um segundo é que ela pode levar a episódios psicóticos em pessoas predispostas geneticamente a isso. O que é um episódio psicótico? É quando a pessoa tem uma quebra com a realidade. Ela vai ter delírios, que é uma alteração de pensamento. Então, ela pode ter delírio persecutório. As pessoas estão querendo fazer mal, as pessoas estão me olhando. Ou delírios, no caso do transtorno bipolar, que pode acontecer dentro do episódio de mania, de grandeza. Eu sou o ser humano mais importante do mundo, ou delírio místico religioso. Deus está falando comigo e agora eu tenho poder de cura para todo mundo. Então, é uma alteração do pensamento. Ou alucinações, que são alterações de percepção. Eu tenho alucinação auditiva, alucinação visual. Eu estou ouvindo algo que as pessoas não estão ouvindo, eu estou vendo algo que as pessoas não estão vendo. Então, a maconha tem, em pessoas predispostas geneticamente, a possibilidade de levar a pessoa a sintomas psicóticos. Isso quer dizer que quando alguém usa maconha, ela precisa saber, ela está jogando roleta russa. Ah, mas um monte de colega meu utilizou e não teve sintoma psicótico. É óbvio, porque não é um monte de gente que tem predisposição genética. Mas se você tiver predisposição genética, pode abrir o quadro de psicose, sendo que, e isso é super importante, e já está bem descrito há décadas, a maconha induzindo. Não só isso, eu já vi várias vezes no meu consultório, qualquer médico psiquiatra bem informado, pelo menos, que trabalhou em um hospital, viu várias pessoas que tiveram psicose induzida pela maconha. Isso daí é comum de acontecer. Qualquer hospital, internação, você vai ver pessoas internadas porque utilizaram maconha. Mas, felizmente, isso é um acontecimento que não é com todo mundo, porque senão, hoje em dia, com o uso da maconha mais espalhado, estaria um monte de gente internada, né? Tem hospital prestando de gente. É verdade que a maior chance de acontecer um surto psicótico seria no primeiro contato com a substância? É porque aí é uma inversão da metodologia, né, da estatística. Porque quando você já teve vários contatos com a substância
e não abriu o quadro ainda, provavelmente você não tem essa predisposição genética. Quem tem predisposição genética, em geral, vai abrir o quadro logo. Porém, é ilusão achar que só porque usou várias vezes e não psicotizou que está protegido. Isso não acontece. Já tive pessoas que passaram 10 a 15 anos usando maconha sem ter nenhum sintoma psicótico e que abriram quadro de psicose depois de 15 anos usando a maconha. Por quê? Porque é como se fosse um pequeno chutezinho na canela a cada nova vez que a pessoa está usando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Do mesmo jeito, se você está constantemente agredindo o seu cérebro utilizando maconha, e se o seu cérebro é predisposto geneticamente a isso, pode abrir o quadro sim, mesmo que nunca tenha aberto o quadro anteriormente. E a grande confusão que a gente tem hoje é com essa questão do medicamento canabidiol, e as pessoas confundem achando que isso é igual a maconha, quando definitivamente não é. E muita gente, eu acho até engraçado, né? Porque muita gente fala, mas isso é careta, isso é moralismo, né? Pelo contrário, o que muita gente não sabe é que na minha residência médica em psiquiatria lá da USP de Ribeirão Preto, é o grupo de pesquisa que mais publicou em canabidiol, até onde eu saiba, no Brasil. Que inclusive, durante algum tempo, eu fiz o mestrado de canabidiol para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, era a tese de mestrado que eu fazia parte, sob a orientação do professor Jaime Halak, que é um pesquisador excepcional, tinha nome mundial na esquizofrenia, um médico psiquiatra excepcional, assim, um dos melhores que eu já vi, né? Então não tem preconceito nenhum contra o uso de canabidiol. Vai no que tem evidência. Quando baseado em ciência. O que está acontecendo hoje é que o pessoal está passando isso para tudo e toda e qualquer situação. Isso não é verdade. A gente tem que ter a nossa prescrição e o uso de medicamento baseado em evidência científica. O canabidiol como medicamento não tem nenhuma evidência de ser utilizado no transtorno bipolar, não tem estudo científico com qualidade metodológica suficiente para prescrever no transtorno bipolar e não deve ser prescrito com essa função, segundo a minha visão, como eu entendo o tratamento, porque eu tendo a basear toda a minha prescrição naquilo que tem base em evidência científica. A gente não pode sair prescrevendo da cabeça, a gente tem que prescrever baseado em estudos metodologicamente bem conduzidos. E o canabidiol não tem nenhuma evidência para o transtorno bipolar nesse momento. Pode ser que no futuro a gente tenha novos estudos, novas pesquisas bem conduzidas, e eu venho aqui e falo diferente disso. Mas nesse momento não tem nenhuma pesquisa científica boa o suficiente para embasar esse tipo de prescrição.